Não está passando? Não é daqui? Aonde, Cláudio? Apontar para onde que eu aponto? Não? Então vai dar certo por aqui. Ah, não, mas vão aqui, ó. Não pode virar aqui, quer dizer. Bom, então a gente vai trabalhar com os indicadores, né? Os indicadores de uma forma geral educacionais e, por último, nós vamos tentar fechar com os indicadores sociais. Gente, vamos parar para pensar um pouquinho numa função do indicador. Para que serve o indicador? Ela é uma medida objetiva e sintética, básica, simples, né? Que exprime o resultado da ação, do fenômeno, né? A gente agiu sobre algo, nós todos trabalhamos para que o aluno aprenda, e eu quero saber qual é o desempenho desse aluno. E eu vou ter uma medida nos testes padronizados das avaliações externas, como eu também vou ter uma medida, um indicador de qualidade, em termos da evasão, em termos da repetência, em termos do abandono, da distorção e da de série. A gente vai fazer todo esse comando. Eu fico aí pensando, e para quê? Para atingir um determinado objetivo. Qual que seria o objetivo na área da educação hoje? Forte. Olha bem, no início da década de 80 e a década de 90, marcou o Brasil com várias reformas, inclusive com o quê? Com a nova LDB, não foi? Qual que era o ponto-chave da nova LDB? Qual é o ponto-chave dessas reformas educacionais que a gente viveu? Universalização do ensino, né? Toda criança na escola, a permanência e o acesso. E o outro, acabar com o analfabetismo, erradicar o analfabetismo. Eram dois pontos fortes. E hoje, o que a gente tem forte? Eu tenho que acabar com o analfabetismo, mas mais importante é saber o quê? O desempenho das habilidades básicas e essenciais. Não posso pensar num indicador, simplesmente, que vai dizer que um menino de 15 anos é analfabeto ou não. Né? Essa condição é muito pouca para a gente não merece isso. A gente merece o quê? Que todo brasileiro aprenda. E que tenha uma condição digna de vida. E um caminho para isso é o quê? Com isso, eu acredito piamente nisso. Né? É a educação. E o que a educação pode contribuir para melhorar. Olha bem, gente, eu acho que antes de parar, para a gente começar a conversar nesse indicador, ontem eu fiquei pensando assim, eu passei por eu vou dizer para vocês com sinceridade, eu passei como secretária municipal de educação de Betim, 6 anos, e nunca tinha olhado por indicador educacional, isso em 82, 83. Eu fiz uma gestão razoável, eu entendo isso, pelo menos não tinha estatuto do magistério, eu consegui fazer isso, não tinha uma proposta curricular, eu consegui fazer isso, mas eu nunca, naquela época, eu não sei se eu não tinha maturidade, eu estou dizendo francamente para vocês, eu nunca parei para pensar que indicador educacional tinha Betim, tinha o Brasil, tinha Minas, né? Não tinha forte essa questão da avaliação, que indicação de desempenho tinha? Não tinha. Era 86, 83, não tinha essa avaliação da educação, essa avaliação externa dessa forma. Eu não tinha indicador de desempenho que eu comparasse Betim com Minas e com outras cidades. Eu não tinha isso. Então, eu até estava conversando com uma pessoa lá do CAED, eu disse assim, eu fiquei olhando, estava no avião, fiquei olhando aquela quantidade de botão ali, na coisa, eu disse assim, eu acho que eu administrei, aí comentando que eu ia fazer um bate-papo com você sobre isso, falei para ele e falei assim, eu acho que o negócio era o seguinte, quando eu fui secretária municipal, devia ter um monte daqueles botões ali. Me perguntaram assim, o que você sabe? Eu falei, não, eu deve ter um monte aí, mas eu só pilotei a secretaria olhando esse aqui, só um. O resto eu não quis nem saber. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento, mas eu não fiz uma administração razoável. Eu deixei alguma contribuição, mas poderia deixar outras melhores. Eu poderia ter ido à frente, eu poderia ter ido num rumo certo, com um planejamento melhor, eu poderia ter lançado mão de várias ferramentas que hoje eu lançaria. Né? Então, o voo aconteceu, era a mesma coisa se eu perguntasse ao piloto e dissesse assim, olha, tem vários aqui, mas eu só vou olhar esse, não preocupa com os outros não, que não tem importância. Claro, se tem ali, tem sua importância. E tem, né,
utilização. Aí eu disse para ele assim, se ele me dissesse isso, a gente ia chegar e eu ia passar pelo voo tremendo de medo. Mas se ele chegasse perto de mim e dissesse assim, eu tenho esse que me indica isso, eu tenho esse, eu controlo esse por esse, eu faço isso por isso, eu tinha certeza que eu ia chegar e ia sentir maior segurança nesse piloto. E eu acho que é isso. Hoje, a gestão escolar tem vários indicadores que ela pode tomar como referência e pode seguir um rumo mais eficaz.